Voltando para o noticiário internacional, a guerra de narrativas entre Rússia e Ucrânia ganhou mais um capítulo e um trágico capítulo hoje. A Rússia pediu uma reunião de emergência ao Conselho de Segurança da ONU depois de acusar Kiev de derrubar um avião com 65 prisioneiros de guerra ucranianos. A Ucrânia diz que a aeronave transportava mísseis usados pela Rússia e não confirmou ou negou esse ataque. A reportagem do correspondente Américo Martins. Um avião militar russo com 74 pessoas a bordo caiu na região de Belgorod, na Rússia, muito perto da fronteira com a Ucrânia. A causa do acidente ainda não está clara, mas os russos acusam diretamente os ucranianos de terem derrubado o avião. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse na ONU em Nova York que os militares ucranianos lançaram 2 mísseis contra a aeronave a partir da região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Segundo o governo russo, 65 presos de guerra ucranianos, 6 tripulantes e 3 guardas militares estavam a bordo. O governador da região de Belgorod disse que todos os que estavam a bordo morreram. Os presos de guerra ucranianos seriam trocados por outros presos de guerra russos nesta quarta-feira. A Ucrânia admitiu que haveria uma troca de prisioneiros na fronteira, mas também disse que essa ação não aconteceu. O governo ucraniano, no entanto, tem uma outra versão para o episódio. Kiev diz que o avião transportava mísseis de defesa aérea, que seriam instalados pelos russos muito próximo da fronteira. No fim do dia, as Forças Armadas ucranianas divulgaram um comunicado acusando os russos de usarem os seus cargueiros para levar armamentos para a zona de fronteira e afirmaram que agiriam contra isso. A CNN não conseguiu confirmar as alegações de nenhum dos lados, que não apresentaram evidências de suas acusações. Belgorod tem sido alvo de ataques frequentes da Ucrânia nas últimas semanas. No final de dezembro do ano passado, por exemplo, os ataques ucranianos mataram pelo menos 25 pessoas num dos incidentes mais mortíferos da guerra para os civis russos. Américo Martins, da Europa, para a CNN Brasil. Mais uma vez, conversando com Lorival Santana. Lorival, 2 versões diferentes. O que a gente tira de conclusão dessas versões apresentadas? Eu observei as declarações do governo ucraniano ao longo do dia e elas evoluíram daquela primeira acusação de que haveria ali mísseis, munição para as baterias S-300, para queixas de que havia sido acordado entre os 2 países realmente essa troca de prisioneiros e que a Ucrânia tinha levado os prisioneiros russos, que ia trocar pelos ucranianos, para o local combinado. E a Rússia não fez isso. E que a Rússia não teria comunicado que era preciso salvaguardar o espaço aéreo de Belgorod nesse dia, como costuma acontecer quando há algum tipo de uso de avião militar para fins civis, como é a troca de prisioneiros e que teria o interesse da Ucrânia. A minha impressão é de que a Ucrânia caiu numa cilada da Rússia, que a Rússia pode ter colocado realmente esses prisioneiros de guerra ucranianos nesse avião, não comunicado à Ucrânia e atraído o fogo antiaéreo ucraniano para que a Ucrânia matasse seus próprios soldados. Essa é uma especulação, a gente não tem nenhuma evidência do que havia dentro desse avião, mas você percebe que ele só explode quando cai no solo. Ele não explode no ar, como aconteceria provavelmente com um avião carregado de mísseis, certo? Então, é uma indicação também, e as próprias declarações ucranianas indicam nessa direção. É provável que a Rússia tenha condições de apresentar evidências de que havia naquele avião pessoas, embora a explosão tenha sido muito forte, mas pode ser que uma perícia conseguisse revelar isso, né? Ou
se ela não tem condições de provar isso, então talvez houvesse algum outro tipo de carga que não esses prisioneiros de guerra. Mas parece ser uma cilada muito bem armada, ou pode ser também que houve um erro de comunicação. A Rússia afirma que informou a Ucrânia de que os prisioneiros de guerra viriam no avião. Então, se informou realmente qual seria o interesse da Ucrânia de matar 64 prisioneiros de guerra ucranianos. Não faz sentido, é um golpe de propaganda terrível para as Forças Armadas ucranianas. E o presidente Zelensky, ele foi adotando um tom mais grave sobre esse tema no decorrer do dia e disse que estava esperando as investigações e as elucidações das suas Forças Armadas. Então, é por isso, por todos esses indícios, que eu penso que pode ter sido realmente uma queda de um avião com os prisioneiros ucranianos, e aí realmente é um grande golpe para a Ucrânia. Mas se foi uma armadilha feita pela Rússia, uma armadilha extremamente macabra, não apenas pela morte dos prisioneiros ucranianos, mas porque a tripulação desse voo era russa. Se isso ficar provado, é evidentemente um crime de guerra, né? A entrega de prisioneiros de guerra, seja numa troca ou, enfim, prisioneiros de guerra estão sob a proteção da força inimiga. Eles não podem ser colocados, expostos a riscos dessa maneira. Agora, o avião caiu em Belgorod, que está sob controle da Rússia. Então, só sairão informações dessa perícia, se é que haverá uma perícia, aquelas informações que interessarem para a Rússia. Então, a gente está, mais uma vez, dentro da espessa neblina da guerra.